mais uma vez Deus me dá essa oportunidade, essa graça, né, de estar na presença dEle, quanto mais servindo a Ele no ministério de ensino da palavra do Senhor Jesus. Eu quero dar continuidade ao ensinamento. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós sabemos que já estamos bem avançados nesse estudo e creio que o Senhor Jesus vai falar no nosso coração nessa aula. Versículo de número 26 do capítulo de número 11, nós vamos estar lendo, e logo após a leitura você pode se assentar e prestar bastante atenção nessa pequena hora de leitura e estudo da palavra que nós temos nas quartas-feiras, que na verdade é uma vergonha, né, irmãos? Se nós dissermos para um judeu que nós lemos a Bíblia uma hora na quarta-feira, nós vamos criar vergonha na cara, né? Porque o judeu, ele lê uma hora por dia a Bíblia, a Torá deles, e ai deles se não lê, né? E ainda também oram 3 vezes ao dia, né, para esperar o Messias, irmão, que nós já temos ele aqui dentro da igreja. Ele está aqui, você já sentiu a presença dele? Em nome de Jesus, ele vai falar conosco e eu creio nisso. Vamos ler o verso 26 com muita alegria, e eu creio e gosto muito desse versículo. E sucedeu que todo um ano, quanto tempo, irmãos? Um ano se reuniram naquela igreja e se ensinaram muita gente. Olha aí o culto de ensino, né? Ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Você se sente glorificado. Em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que não morreu pro frio, pro cansaço, no meio da semana, mas veio ouvir a palavra de Jesus. Não é fácil para nenhum de nós, irmão. A vida de irmão é mais fácil, então cada um tem os seus problemas, né? E estar aqui para Deus é uma vitória para você sair aqui abençoado, né? Saber que você vem enfrentando mesmo todos os seus problemas para ouvir a palavra de Deus. Pois bem, voltando no versículo 1 do capítulo 11, todos me ouvem, digam amém. Amém! Dá um som aí, você dá um glória a Deus bem alto e não deixe de prestar atenção no texto sagrado. Primeiro, segundo e terceiro versículo, vamos fazer a leitura que diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, os judeus, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Esses 3 primeiros versículos nós vemos que a casa de Cornélio fez uma bagunça em Jerusalém, né? A revelação que Deus deu para ele, que fez Pedro sair de Jope, onde ele estava, como nós vimos na quarta passada, e fez ele ir até a casa de Cornélio, e lá ele viu com os seus próprios olhos Jesus não só salvar gentios, mas batizar eles com o Espírito Santo. Então isso, irmãos, para Pedro foi um marco no Evangelho. Para Pedro foi algo assim, como se fosse um despertar que Deus fez assim: Pedro, vocês não são só vocês de salvação. Eu morri, não foi por vocês, judeus, foi para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha vida. Então, foi um despertar de Cristo em Pedro. Pode parar, Pedro, esse negócio só vocês são os caras, porque vocês não são o cara, eu sou o cara, e através de mim vocês vão ganhar pessoas para o reino de Deus. Nesses 3 primeiros versículos nós vemos no capítulo 11 que Pedro teve que enfrentar um pepino gigante, porque o povo da Judéia, lá em Jerusalém, o que ouve diz amém? Amém. Preste atenção, isso aqui é que nem aula de faculdade, se você não prestar atenção, quando chegar no meio da prova, você não vai saber nada, né? Então preste atenção. No primeiro momento foi tudo lindo, por quê? Porque Pedro levou gente com ele, sim ou não, irmãos? Uma multidão de gente sábia, de gente inteligente, foi junto com ele. Eu quero ver esse negócio de gentil se transformando em judeu. Quero ver. Chegando lá, nós vamos ficar que nem criancinha, chorando: o que é isso? Jesus está batizando com o Espírito Santo. Foi uma coisa linda, nem eles acreditaram. Então, quando eles voltaram para Jerusalém, que era a capital da igreja, né? Até hoje você não sabe disso. O povo de Deus todo, a maioria se reúne lá. E nós sabemos que quando Pedro chegou com um pepinão gigante, irmão. Como que ele foi na casa de um gentio, que não era
digamos assim, totalmente judeu, porque ele não era circuncidado, né? Não era uma pessoa que tinha aí um costume judeu. Como que ele foi na casa dessa pessoa, sentou com ele, comeu na mesa, ficou alguns dias? Então, para o povo judeu, sempre foi como se Pedro tivesse traído eles. Pedro teve um pepino gigantesco aí para resolver. Por quê, irmãos? Porque eles não viram o que Pedro viu e nem sentiram o que Pedro sentiu. Então nós vemos no capítulo 11, do verso 4 até o verso 16, Pedro traz a explicação de tudo que já foi falado aqui no capítulo 10. Pedro fala para eles: olha, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu não fui simplesmente lá na casa de Cornélio porque eu quis. Me apareceu o Senhor numa visão. Por 3 vezes ele me mandou comer de coisas que eu não tinha costume de comer. E ele disse: come, Pedro, porque eu já purifiquei aquilo que você torna impuro. E nessa mesma visão, quando eu via isso, Deus se apresentou em forma de anjo para Cornélio. E Cornélio então teve uma visão de que deveria me chamar até a sua casa, para que então, através da minha pregação, a casa dele e todos os seus parentes se convertessem ao Senhor Jesus. E quando eu cheguei lá, eu orei e preguei a palavra, e Jesus não só batizou eles, ou melhor, não só salvou eles, mas batizou todos com o Espírito Santo. E isso não foi entrando dentro do coração. Olha o que diz no verso 16, Josi, por favor. Olha só, que bênção, né? É de Deus esse negócio. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então Pedro está trazendo a memória da igreja em Jerusalém, não as palavras dele, mas as palavras de Jesus Cristo, dizendo que eles não seriam somente batizados, mas que eles também receberiam o Espírito Santo. Quer dizer, o que Pedro está dizendo: vocês lembram? Eu me lembrei daquele dia que Jesus disse, que João falou, que nós não seríamos só batizados com água, mas com o Espírito Santo. Então ele estava provando para a igreja em Jerusalém que o Senhor Jesus não queria o evangelho somente ali em Jerusalém, mas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. O confim chegou aqui em Foz do Iguaçu, no fundinho do Borão. Graças a Deus, quilômetros, milhares de quilômetros, irmão do céu. Se você pudesse dar uma glória bem alto para Jesus, porque essa gente achava que o poder do Espírito Santo que eu estou sentindo aqui agora na minha vida era só para eles, mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que também abriu as portas da fronteira e alcançou a minha casa, a tua família, o Brasil, Foz do Iguaçu, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, América, África. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Todo aquele que invocar o seu santo nome não será salvo só ele, mas também a sua casa. Você pode dar glória a Deus, porque a graça envolve todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então Pedro prega assim com mais autoridade que eu estou pregando aqui. Então no verso 17 ele se alegra. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo que deu para nós quando nós cremos em Jesus, quem sou eu para resistir a Deus? Você sabe o que Pedro está dizendo? Se Deus, que é soberano, que é santo, que criou o céu, a terra e o mar, e matou o seu próprio filho por amor de nós, se ele quis salvar esse povo, quem sou eu para impedir Deus de agir? Aqui entra um parênteses, irmãos, porque pela primeira vez o Evangelho foi aberto para todos. A primeira vez eles achavam que era só para os judeus, então todos que estavam na igreja de Jerusalém, porque Pedro era o líder máximo, então ele falando essas palavras, a maioria do povo aceitou o que Pedro disse. E no versículo 17 ele diz: se Deus decidiu salvar, se Deus decidiu abençoar, se Deus decidiu encher, quem sou eu para impedir Deus de agir? Quem que é você, irmão? Vai dizer quem pode Deus salvar ou não. Você sabe o que Jesus faz, irmão? Se ele quer, ele pega uma prostituta, transforma ela e traz a melhor cantora da igreja. Jesus faz essas coisas. Quem somos nós para dizer não? Essa pessoa não merecia, essa pessoa era ciclano, essa pessoa era beltrano. Você não é como uma mulher que foi e beijou os pés de Jesus.
ser a partir de agora. E esse contexto faz com que as portas da salvação se expandam de Jerusalém e saiam daquele ninho judeu que era só para eles. Então, em outras palavras, Pedro está dizendo: se Deus decidiu salvar, quem sou eu para dizer que essa pessoa não merece ser salva? Você sabia disso, irmão? Às vezes a gente diz assim: Ciclano vai reto para o inferno, né? Beltrano nunca que vai merecer ser salvo. Jesus diz: porque eu ainda não me apresentei para ele. Tinha que eu me apresentar para ele. Irmão, Cornélio era Cornélio. Era uma pessoa que não era um crente, não era um judeu. Ele tinha apreço pelas coisas dos judeus, mas não podia ser um judeu por causa da cultura e também por causa da circuncisão, que para ser judeu tinha que ser circunciso, que era uma cultura masculina e é até hoje. O povo judeu não podia, mas quando Deus vê desejo no coração de alguém de salvação, irmão, Deus rompe os lacres e as barreiras de Satanás e manda a graça entrar dentro da casa dele, entra dentro da família dele. E Jesus diz: agora quem comprou esse homem, essa mulher, fui eu, ninguém mais pode. Quando Jesus decide salvar alguém, irmão, não tem corrente do diabo, não tem vício das drogas, não tem espírito de prostituição, não tem nada que consiga resistir o poder da graça do Senhor Jesus. Eu vou para a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que um homem estava endemoniado e ninguém tirava o demônio dele. Na verdade não era um, era uma legião. Jesus decidiu chegar lá. Glória! Quando Jesus chega lá, o texto diz que os demônios dizem: agora não tem mais para nós. Quem chegou aqui não foi Pedro. Quem chegou aqui não foi o pastor fulano e tal. Quem chegou aqui não foi a igreja ciclana e tal. Quem chegou aqui foi Jesus Cristo. Deixa nós sair do lugar, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor vai tirar nós daqui. Irmão, eu quero te dizer que quando Jesus resolveu entrar na tua casa, não tem demônio que fique lá dentro. Eu não vou pedir você da glória a Deus, não vou repetir. Se você quiser, você fica à vontade. Se Jesus decidir entrar na tua casa, se Jesus decidir visitar o teu parente, o teu familiar, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, não tem demônio que resista ao poder do nome de Jesus. Quem sou eu? Disse Pedro. Se Jesus quis ir lá e salvar aquele povo todo, eu vi com os meus olhos. Eu não sou ninguém para impedir. Então, no versículo 18, quando se quebra essa religiosidade dos padrões judeus para poder ser um crente, então o povo glorifica a Deus. Olha o que diz isso. Quando Pedro prega essa mesma palavra que preguei agora para ti, e ouvindo essas coisas, apaziguar. Só ouvindo começou a dizer até a verdade. Se Deus quis salvar ele, não tem que se achar que é verdade. Começou a apaziguar e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento. Eles caíram e se disseram assim: se eles se arrependeram, então Deus realmente quer salvar a vida deles. Não ainda há uma esperança para quem não tem mais chance diante dos homens. Se ele se arrepender, Jesus vai salvar ele para a glória do nome de Deus. A obra que Deus faz de salvação é a mais linda da Bíblia Sagrada. Quem está acordado, diga amém. O segredo de uma vida abençoada é glorificar a Deus pelas suas obras. Vou repetir para você entender. Nós vamos ficar daqui a pouco no verso 18. Você sabe por que, irmãos, que muitas igrejas, muitos ministérios, muitas famílias, muitas pessoas não vão para frente? Porque não aceitam uma maneira que Deus trabalha. Diz glória para não parecer que é glória a Deus. Muita gente não vai para frente. Muitas igrejas, muito ministério não vai para frente. Por quê? Porque não glorifica a Deus da maneira em que Deus trabalha. Glória a Deus. Vou resumir para você entender. Há pessoas que estavam dizendo: onde é que já se viu? Eu fui judeu a minha vida inteira. Eu circuncidei quando eu nasci no 8º dia. Conheci a lei, a Torá. E agora Pedro vai chegar aqui dizendo que qualquer um pode ser crente. Não. Esse negócio está errado. Jesus está dizendo: a minha graça basta. Então o segredo para alguém ser abençoado é
mas louvado seja o teu nome. Se o Senhor quis assim, louvado seja o teu nome. Eu achei que ia ser diferente, Deus. Eu achei que o Senhor ia fazer assim, assim, assado, e os judeus agora iam ser povo de primeira linha, e o mundo inteiro ia respeitar a nossa classe. Não. Deus fez totalmente diferente. Ele abriu o leque de evangelho para o pobre, para o rico, para o empresário, para o funcionário, para tudo que quisesse. Então, isso que nos revela um segredo, que se nós glorificarmos a Deus em tudo que Ele faz, não interessa a maneira que Ele faz, nós seremos abençoados por estar aqui nesse salão. Deus me apanhou por furor, cheguei atrasado. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor sabe o que está fazendo. É simples o que eu estou ensinando aqui. O Senhor decidiu ir lá levar Pedro para salvar aquela gente. Louvado seja o teu nome. A gente tem uma mania, não a gente, que a gente aprende não sei com quem, a reclamar se Deus não fizer as coisas que nós esperávamos. Nós não sabemos a maneira que Deus tem de agir, irmão. E às vezes quando Deus faz as coisas, a gente fica assim, eu achando que ia ser de outro jeito, eu achando que ia ser de outra forma. A gente cria uma expectativa em volta daquilo que Deus nunca falou. E a gente quer fazer e achar que Deus vai fazer do nosso jeito. Mas quando o Senhor decidiu salvar o povo, sem eles ter merecimento nenhum, Deus só abençoou o crescimento da obra, porque eles decidiram aceitar a vontade de Deus. Se eles não aceitassem, irmão, digo para vocês, a igreja acabava aqui no verso 18. Ia começar uma guerra grande. Porque não? Porque Pedro está ficando louco, agora Pedro não pode mais ser o pastor da igreja, porque ele está aceitando qualquer um dentro da igreja. Você já viu, irmão? E virou uma bagunça grande. Mas quando eles viram que era de Deus esse negócio, então eles disseram, vamos deixar Deus fazer do jeito que Ele quer. O jeito que Ele faz é melhor, não adianta nós querer questionar. Então o Evangelho, pela primeira vez, como eu falei para os irmãos, ele é aceito pelos judeus, que outras pessoas possam entrar no ciclo de cristãos sem ter circuncisão. Então, quando nós decidimos aceitar a vontade de Deus, a obra dele flui em nossa vida de uma forma maravilhosa. Agora, irmão, judeu e gentil, até hoje, se tu for lá para um judeu e querer falar com ele daqui, sai daqui, seu cachorro, né? Eles se consideram superiores, irmão. Quem está entendendo que é a glória deles? Eles se consideram maiores. Eles não aceitam essa ideia de que qualquer um pode chegar a servir a Deus. Não, tem que ter anos de estudo, tem que ter anos de linhagem sacerdotal, e assim não. E Deus não. Deus, quando decidiu salvar a todos, eles aceitaram que os gentios fossem chegando, os convertidos, e isso fez com que a obra de Deus crescesse. Então, a maneira que Deus trabalha, nós devemos glorificar o nome dele, independente do que não saiu do teu jeito, não interessa. Vamos glorificar e adorar a Deus. Não é a tua queria, não interessa. Vamos glorificar a Deus, Deus sabe o que está fazendo. Quando nós decidimos aceitar a vontade de Deus, a obra dele flui naturalmente em nossa vida. Eles tinham duas opções: ou ficavam brigando, como nós vamos ver mais para frente em Atos, que Paulo acaba brigando feio com Pedro por causa dessa questão aqui, né? E eles decidiram se separar por causa disso, né? Mas o que acontece é que nesse momento todos aceitaram essa vontade de Deus, então a obra começou a fluir naturalmente. Vamos ler o verso 19 até o verso 21, por favor, José, coloca aí. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, lá no capítulo número 9, né? 7 até o 9 fala isso aí. Até a Fenícia, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então agora nós temos um problema, porque esses crentes aqui não viram o que aconteceu com Cornélio. Então na cabeça deles, o que era para se converter? Somente os judeus. Está escrito aí, eles não pregavam a palavra para ninguém, somente para os judeus, porque eles na cabeça deles entendiam que era só para os judeus. Então eles foram para Chipre, eles foram aí para Fenícia, eles foram para Antioquia, só que eles só foram destinados a pregar o Evangelho de Jesus aos judeus. Quem não fosse judeu não era para estar no ciclo de conversão de jeito nenhum. Então nós temos um problema muito grande, mas Deus não sempre tem solução para todo tipo de problema. Quando a gente tiver um problema no meio da igreja, Deus tem um homem de Deus para resolver. Sempre Deus tem. Olha aí o que diz o verso 20, Josué, por favor.
E havia entre eles alguns homens síprios e sirineses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Espera aí, tem um problema. Veio gente de outro lugar falar de Jesus, não só para os judeus, começou a falar para os gregos, começou a falar para o resto do povo, e aí começou uma briga grande, mas não tinha nenhum líder ali. Não tinha Pedro, não tinha Tiago, não tinha João, não tinha nenhum deles. Agora, quem que está certo? Vamos continuando essa história no verso 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A mão do Senhor era com quem, meus irmãos? Com aqueles que decidiram falar de Jesus para toda qualquer pessoa. Irmão, quando você decide falar de Jesus, Jesus vai estar com você. Não interessa quem seja a sorte de pessoas. Quando Deus está com alguém, a obra prospera. Quando a pessoa está decidida a fazer a obra de Deus, não só para alcançar os ricos, não só para alcançar empresários, não só para alcançar quem tem, Deus está com ele aonde ele for e colocar a planta nos pés. Isso é o que o versículo 21 diz, que eles estavam pregando para toda sorte de gente. Então cresceu o número de gente que se converteu. Agora você não vai ver isso escrito quando o povo que saiu de Jerusalém pregou para os judeus. Não tinha conversão. Imagine, irmão, que um povo todo simples, talvez camponês, chegou nas outras cidades dizendo: Jesus morreu por nós. O povo, coitado, por isso que fugiu de lá. Ninguém deu muito crédito, nenhum dos judeus. Até então não foi tempo que o próprio Jesus se apresentar para Paulo, para Tiago, para João, para eles se converterem. Agora imagina a pessoa simples chegando para os outros judeus dizendo: vocês têm que se converter para Jesus. A pessoa: quem está louco? Nunca. Eu só tenho um Deus, só Ele. Elohim, El Shaddai, só Deus, só Ele e nem Deus. Mas quando esses homens simples começaram a pregar, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava com eles e muitas pessoas se converteram através deles. Então, quando alguém quer fazer a vontade de Jesus, Deus abençoa e prospera a sua vida. Versículo 22, nós vamos entrar num campo bem sério desse estudo do capítulo 11. E esse versículo até o 26 fala do primeiro missionário da Bíblia Sagrada. Pastor, o primeiro foi Paulo. Paulo recém está aprendendo com Pedro. Paulo recém está aprendendo com os discípulos. Paulo está quietinho no canto dele, aprendendo. Mas nós temos no versículo de número 22, que por causa dessa briga, quem está tendo, diga glória a Deus. Teve uma pequena briga lá em Antioquia. Alguns queriam pregar só para os judeus, porque não sabiam o que tinha acontecido lá, nem que Pedro tinha liberado, e que Pedro tinha tido experiência com Cornélio. Ninguém sabia disso. Mas outras pessoas que conheceram a Cristo queriam pregar para todo mundo. Então começou uma discussão e era necessário eles enviarem alguém dos líderes para lá. Alguém dos que estavam com Jesus, que viveram com Jesus, era necessário enviá-los para lá. E aqui, se nós tivéssemos um congresso de missões, nós poderíamos falar sobre isso, sobre a primeira viagem missionária da Bíblia, que foi do nosso irmão Barnabé. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Olha os irmãos que estavam atento aí. As coisas que estavam acontecendo lá em Antioquia, a briga, porque não, Jesus é só para o judeu, não, Jesus é para todo mundo. Estava uma briga, isso que chegou no ouvido deles lá em Jerusalém. E quando chegou no ouvido deles, o que eles fizeram? Enviaram Barnabé para Antioquia. Barnabé não é porque quem lembra de Barnabé quando nós estudamos os discípulos, né? Barnabé teve uma grande importância na hora da evangelização e eles sabiam disso, então eles disseram: vamos mandar Barnabé, que andou com Jesus, que sabe bem do que está acontecendo aqui. Então eles enviam Barnabé no versículo 23, por favor, José. Quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. Eu quero parar um pouquinho nesse versículo aqui, quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Nós temos um grande problema não só no Brasil, mas em todas as igrejas que são evangélicas do mundo, porque nós temos pessoas desqualificadas liderando igrejas.
liderando congregações, liderando obras que se dizem ou missionárias, ou que o próprio Deus falou com a pessoa. Ela foi lá e abriu uma igreja e fez, mas não prospera. Por quê? Porque ele acaba aceitando toda sorte de coisas dentro da igreja para poder ter membros. Quem está acordado, diga glória a Deus. Glória a Deus. E para não acontecer esse problema, para o sacrifício de Cristo não ser em vão, o que foi decidido na igreja em Jerusalém? Vamos enviar um santo homem de Deus para ensinar como se serve ao Senhor lá em Antioquia. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui, meus irmãos? Nós vamos enviar alguém que verdadeiramente conhece Cristo, sabe quem Cristo é, para poder ensinar como é servir ao Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Houve uma briga religiosa muito grande. Os judeus estavam dizendo, não, para servir a Deus, mas sim, tem que ser assim, assim, assado. E os novos convertidos estavam dizendo, não, agora Jesus pagou o preço por tudo. Não tem aí, meus irmãos, alguns aí fora, né? Pode viver de qualquer jeito, pode fumar, pode beber, pode fazer tudo o que você quiser, porque Jesus já pagou o preço. Agora nós estamos no tempo da graça, né? Mas a graça não foi de graça, porque Jesus pagou um preço muito alto pela nossa vida e nós precisamos valorizar isso. Então a igreja em Jerusalém disse, vamos enviar Barnabé para que ele ensine como se deve servir a Deus de verdade. Primeiro objetivo de Barnabé estar lá é que Barnabé era qualificado para ensinar a palavra. Você sabe por que muitas igrejas não permanecem de pé, irmão? Não tem ensino da palavra do Senhor Jesus. Tem toda sorte de campanha, toda sorte que você imaginar. Campanha disso, campanha daquilo, 7 passos para a direita, 7 passos para a esquerda, 7 passos para frente, 7 passos para trás, 40 voltas. Esses dias nós passamos, eu não posso falar, né, porque agora está sendo gravado. Nós passamos num lugar aí que tinha umas tendas, né, uns negócios, e entra e irmão, o dia que eu passar por alguma coisa na vida da minha vida, não precisa mais da Bíblia Sagrada nem de Cristo, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que morre. Não tem esse negócio, essa baboseira, um monte de ensino que não tem nada a ver com a Bíblia. Barnabé era qualificado para ensinar a palavra do Senhor Jesus. Barnabé fala para colocar as coisas no lugar, ensinar o que era servir a Deus de verdade, o que era servir a Cristo. Não é que agora estou na igreja, Jesus pagou o preço, então eu não preciso, não, tem que ter um compromisso. Segunda coisa, Barnabé tinha andado com Cristo, tinha visto Cristo, sabia como era servir a Ele. Terceira coisa, tinha autoridade para liderar. Irmão, não queira liderança se tu não tem autoridade para isso. Não adianta, não, eu mando, eu faço, depois você vai ver a vida do camarada toda torta, é toda errada, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com aquilo que Cristo ensinou. E aí você vê igrejas bagunçadas, que você não vê nada com nada, não tem horário, não tem começo, não tem fim, não tem ensino. Por quê? Porque não existe uma pessoa qualificada que tem autoridade para liderar aquele povo. E já tinha começado brigas em Antioquia por causa disso. Então enviaram Barnabé, que era um homem santo, que ensinava a palavra, que tinha andado com Cristo, tinha autoridade para dizer, eu sei o que é servir Jesus de verdade. Quer ver as pessoas se respeitarem, irmão? Quando você tem autoridade na palavra do Senhor Jesus. Quando você sabe quem Cristo é. Quando você está pronto para defender a tua fé. Você está vivendo aquilo com um exercício, com verdade. Então as pessoas respeitam a sua liderança. Por que muitas igrejas não permanecem? Preste atenção. Porque tem líderes não convertidos. Líderes não convertidos. E pasmem os senhores, tem gente que sai de uma igreja como essa, de ensinamento, de oração, cresce batendo, orando, e vai para uma igreja aí que a pessoa se diz apóstolo, se diz não sei o quê. Você deve ter vivido há 2.000 anos atrás, né? Mais ou menos, para ele ser um apóstolo. Ele se diz toda sorte de coisa, e a pessoa sai de uma igreja boa e vai para um lugar disso. Só que daí depois ele se decepciona, porque o líder cai adultério, o líder está em tal situação, o líder não tem nada a ver com o Evangelho. Por quê? Porque tem igrejas que tem muitos líderes não convertidos. Pessoas que nunca se converteram. Aí você vai ver fulano tinha outra mulher, você vai ver fulano, pergunta para ele, acha salmo na Bíblia, ele nem sabe onde está, mas a pessoa quer estar lá, porque a pessoa está no status, está no Facebook, está na internet, ele está apavorando, que é disso que o povo gosta, né? Aí nós vamos para lá, parece que o lugar está maravilhoso, chega lá, não tem nada de Espírito, não tem nada da Bíblia Sagrada, não tem nada do ensinamento de Cristo. E isso não é um tipo de igreja que não permanece.
segunda forma de por que as igrejas não permanecem, porque os líderes escolhidos são escolhidos por homens e não por Deus. Irmãos, liderar povo não é fácil. Alguém já foi líder aqui? Levante a sua mãozinha de qualquer coisa. Bom, alguém aqui é líder da casa, né? Se já for líder da sua casa, você já sabe que é mais fácil, né? Botar alguém ali para te obedecer, fazer aquilo que você diz que é o certo, a pessoa não está nem aí. Se não for um capacitado por Deus, a igreja não permanece, a liderança não permanece, o ciclo de oração não permanece, jovens, qualquer que seja o departamento, não permanece. Por quê? Porque foi o homem que colocou na liderança e não foi Deus. Mas quando é Deus que estabelece,